Graça e paz, meus amados ouvintes, filhos de Jesus Cristo, meus irmãos na fé. Aleluias, aleluia. Bom dia para os meus irmãos, né? Nessa quarta-feira vamos trazer aí mais um estudo, né? Que tenho em mãos para trazer para os irmãos, que se encontra aqui no livro de Efésios, né? Fala aqui, hoje eu vou trazer o estudo para os irmãos que fala referente, né? Eu tô trazendo aí para o canal diversas sutilezas, né? As últimas foi a sutileza, né, de Satanás, né, nos ataques contra a Igreja de Cristo, né? Diversas sutilezas, né? Se viu nos vídeos anteriores do estudo, eu falo das sutilezas. Então, hoje eu vou trazer para os irmãos a sutileza da banalização da graça, né? Da graça de Deus, né, meus amados? Então, hoje eu falo aí da sutileza, a sutileza da banalização da graça de Deus, né? Então, começamos a ler aqui no livro de Efésios, no seu capítulo 2 e no seu verso 4 até o 10. Olha o que fala, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Olha que tremendo. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça não vem das obras. Não seremos salvos pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Olha que tremendo. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É tremendo, meus amados. É tremendo. Então hoje eu venho trazer o estudo para os irmãos, referente, falando, ensinando, né, para estar ampliando o meu conhecimento e o seu conhecimento sobre a sutileza, né, de Satanás. A sutileza da graça, a sutileza da banalização da graça. Meus amados, nessa lição, nesse estudo, hoje, estudaremos, eu ensinarei, entrego para os irmãos hoje nesse vídeo, sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. É tremendo, meus amados. Aí já trago, né, como se fosse uma introdução, né, ensinando o que eu vou falar nesse estudo de hoje, amém? Compreendendo a graça. Compreendendo a graça. A graça é divina, meus amados. A graça é divina. Sabe por quê? Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus, a graça. Portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. É tremendo. Vamos conferir o que fala lá em 1 Coríntios,
no seu capítulo 1, no seu versículo 21. Olha o que fala em 1 Coríntios, no seu primeiro capítulo, e no seu versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É tremendo, meus amados, é tremendo mesmo. Entendeu, meus amados? Então, isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo, né? E isso é um dom de Deus para com a nossa vida. Amém? Então, aqui eu vou falar também, no segundo aqui, em segundo também, referente, a graça é merecida, meus amados. Sabe por que a graça é merecida? A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer. Lá em Romanos 3:10. Romanos no seu capítulo 3:10. Vamos ver o que fala lá em Romanos 3:10? Rapidinho, dá uma pausada aqui. Confira comigo. Primeiro Romanos 3:10. 3:10. Como está escrito aqui, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Tá entendendo, meus amados? Porque não há nenhum justo sequer, né? Nossa justiça própria é como trapo da imundícia. Lá, isso confirma lá em Isaías 64:6. Eu vou explicar e provar para os irmãos. Quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Isaías, acho que é 64:6. Achei. Isaías, livro de Isaías, 64 no capítulo, e no seu verso 6. Olha o que diz, confirma comigo, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Certo, meus amados? Confirma, as escrituras confirma, né? E nos diz aí, né? Sabe por que a nossa condição, meus amados, antes de conhecermos a graça, se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar, né? Assim somos nós em Cristo Jesus, né? Ao receber a graça, né? Que é um dom de Deus, né? Porque isso significa que a origem da graça significa a origem da graça, né? Bem como a iniciativa da salvação é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo, né? E a graça é merecida, né? É um favor imerecido. Não significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la, né? De fato, as escrituras diz que não há justo, não há nenhum sequer, né? Que fala em Romanos, como nós vimos em Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como um trapo da imundícia. Isaías aqui, 64:6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que a pagar. Amém? E aqui confirma também lá em Lucas 7:42 e também em Efésios 2:4-5. Vamos ver o que fala rapidamente lá em Lucas 7:42 e logo após Efésios 2, versículo 4-5. Vamos conferir lá em Lucas comigo. Abra o seu livro lá em Lucas, no seu capítulo 7 e no seu versículo 42. Para ver que confirma, Lucas no seu capítulo 7... né? E no seu verso 42, 7:42. Vamos ver o que fala. 7:42.
e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, né? Dize, pois, qual deles o amarás mais, né? É tremendo, meus irmãos. E lá Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E vamos conferir também lá em, acho que é Efésios, né? Nós estava lá em Efésios 2:4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Aqui, ó, Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 4 ao 5. Olha o que fala: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Tremendo, meus amados. Tremendo. Então, nós podemos ver que a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nem sequer um, como nós lemos lá em Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como trapo da imundícia. Isso nos provou lá em Isaías 64:6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem com quem pagar. Isso confirmou em Lucas 7:42 e agora em Efésios 2:4, Efésios capítulo 2, do verso 4 ao 5. Então, meus amados, aqui esse texto nos diz que temos que compreender essa vontade de Deus, né? Esse presente de Deus, essa dádiva para com nossas vidas, né? Porque a graça dele nos alcança todos os dias, meus amados, né? Todos os santos dias. Se você acordou hoje, é uma graça de Deus para com a sua vida, né? Se você está falando, se você tem fôlego de vida, se você teve força para levantar para ir para o seu trabalho, isso é a graça de Deus. Ela te alcançou, né? Então eu venho falar, eu falei aí referente a sutileza da banalização da graça. A graça é de quem? A graça é de Deus, meus amados, não é nossa. Não é como quando queremos ou quando nos esforçamos. É Deus que nos dá. É o presente de Deus para com a nossa vida. A graça dele. Então, compreendendo a graça é divina, meus amados. É algo divino, é algo dos céus, é algo de Deus. É um dom de Deus para com a nossa vida, como nós lemos lá. É um ato de Deus, né? Isso daí e se confirma também que a graça é divina. Se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus, né? Foi Ele quem quis agir com graça. Não foi eu que quis a graça, você que quer a graça, né? O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar, né? Os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Amém? Eu espero que os irmãos tenham gostado desse estudo. E assim também, rapidamente, né, irmão? Para me ajudar no meu canal, né? Sou Vinícius Oliveira, né? Tenho 22 anos e eu venho trazendo aí louvores. Esse canal eu comecei como um canal de louvores, que Deus tem me dado umas composições. Inclusive hoje mais tarde também irei trazer um novo louvor, né? Que é baseado na passagem lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o louvor que eu tenho, leva o evangelho para todas as criaturas. Eu creio que os irmãos vão gostar. Mas rapidamente aqui, antes aqui de encerrar o vídeo, eu peço aos irmãos que encarecidamente se inscrevam no meu canal. Amém? Se inscreva, clica ali em inscrever-se, que tá um botãozinho vermelho ali, inscrever-se. Deixa um like, deixa um comentário de positividade. Sauda os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Compartilha para que mais pessoas possam aprender, né? Aprender com esse estudo, né? E é muito importante, meus amados, que você se inscreva no meu canal, deixe um like, uma curtida, um comentário, compartilha com sua mãe, com seu pai, com seu tio,
né? Que são crentes, que são aí crentes em Jesus Cristo, né? E para alcançar mais pessoas. Porque nesta lição partimos da necessidade e de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça é de Deus, foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medida, como verberou na Reforma. A Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Pega essa palavra para você, se inscreva no meu canal, ajude o canal do irmão Vinícius Oliveira, amém? E assista mais vídeos, né, que eu estou trazendo aí, diversas sutilezas, né, em várias formas, né? E eu espero que os irmãos tenham gostado, né? E ficam com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço do irmão Vinícius Oliveira. Amém? Deus abençoe. Ficam com todos com Deus nessa quarta-feira.